pandemia do coronavírus fez com que o Brasil e o Espírito Santo registrasse em 2020 o maior número de mortes desde o início da série histórica do Registro Civil em 1984. As estatísticas do levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam uma alta de quase 15% nas mortes em relação ao ano de 2019. As estatísticas do Registro Civil divulgadas pelo IBGE sinalizam o impacto direto da Covid no ano de 2020, que era um período que a gente não tinha o advento da vacina. E aí a gente tem esse impacto até hoje aí de mais de 610 mil mortes pela Covid e elevou no ano passado o número de óbitos no Registro Civil. É o maior aumento que a gente observa aí em toda a série histórica, próximo de 15%. Os números apontam também que maio foi o mês com maior número de registros, seguido pelo mês de julho e agosto no ano passado. A maioria das mortes, sendo 70%, foi de pessoas com 60 anos ou mais. Cerca de 73,5% dos óbitos do ano passado ocorreram em algum hospital. Esse perfil demográfico coincide com as principais vítimas da Covid-19, a população com idade mais elevada, os óbitos, na maioria das vezes, registrados nos hospitais e como causa da morte, morte natural, ocasionada por doença. No caso, a maior parcela aí da contribuição desses óbitos ocasionados pela Covid-19. É uma triste estatística que representa a gravidade da pandemia no nosso país. Segundo o diretor do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, aqui no estado o número de óbitos registrados em 2020 foi de 29.014. Desde o início do levantamento estadual feito pelo IBGE, o maior número de mortes por ano tinha sido registrado em 2019. Esse impacto da Covid foi percebido aí nas 27 unidades da federação. Também no Espírito Santo teve uma redução dos casamentos e uma redução dos nascimentos. Seguiu a tendência nacional aqui no estado. Poderia ter sido pior esse aumento dos óbitos, se não fossem as medidas adotadas aqui no estado. O levantamento do IBGE revelou também que o número de casamentos teve uma queda histórica de 26,1%. Essa diminuição vem sendo observada anualmente desde 2016. Mas no ano passado, os números foram afetados principalmente pelo isolamento social em decorrência da pandemia do coronavírus. Muitas pessoas que tinham um casamento marcado para o ano de 2020, num período que a gente não tinha vacinação, tiveram que reprogramar essas datas do casamento. Então, naquele período, a gente viveu picos, no ano passado, de 2020, inclusive até em 2021, no início do ano, e aqueles casamentos que estavam agendados tiveram que ser reprogramados, porque sem a vacina, a medida que a gente tinha para combater a pandemia era aumentar o distanciamento social. E aí os estados adotaram um conjunto de medidas, dentre elas a proibição de festas, eventos como casamentos, aniversários, para preservar nosso bem maior que é a vida. Também sob a influência da pandemia, os nascimentos no Brasil sofreram uma redução de 4,7% em 2020. Em um ano com picos altos de óbitos por Covid-19 e de internações, muitas famílias, por medo, segundo o diretor do Instituto, preferiram então postergar a gravidez. Aqueles casais que tinham planejado a questão de engravidar no ano de 2020, com a pandemia eles tiveram que replanejar essa questão da gravidez, a gravidez planejada. Porque a gente tinha um risco muito alto naquele período, sem as vacinas, hospitais com altos índices de internação e o próprio risco para a mãe e para o bebê caso contraísse a Covid-19.